Marie Kondo é uma empresária e escritora japonesa, especialista em organização pessoal. Considerada uma guru da organização, ela já vendeu milhões de livros sobre o assunto e com o seu método, estimula as pessoas a trazerem a mágica da arrumação para as suas vidas. Marie Kondo também é protagonista da série Ordem na Casa com Marie Kondo, tornando-a reconhecida no tema organização. Por isso, para ajudar a acabar com a bagunça e colocar a sua casa em ordem, selecionamos dicas retiradas do método Marie Kondo, para você se inspirar e se tornar o guru da sua arrumação. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Descubra o que traz alegria. Um dos passos fundamentais do método Marie Kondo consiste em uma simples pergunta: isso me traz alegria? O que você deve fazer é olhar para cada item da sua casa e questionar a si mesmo se aquilo lhe faz feliz. Uma vez que a resposta seja positiva, esse item deve permanecer no seu lar e passar pelo processo de organização. Caso contrário, você deve agradecer ao objeto pelo tempo que lhe foi útil e desapegar dele. Esse processo possibilitará que você tenha em casa apenas aquilo que faz bem. Além disso, para Kondo, o ideal é que os objetos a continuar no seu lar sejam aqueles que fazem parte do cenário do futuro que você imagina para si. Número 2. Separe tudo em categorias. No método Marie Kondo, a organização não é feita por cômodos, mas sim por categorias. Ou seja, em vez de organizar um ambiente por vez, você selecionará uma categoria de objetos e a arrumará, independentemente da quantidade de cômodos em que esses objetos estejam presentes. Sendo assim, se você decidir começar pelas roupas, você deverá arrumar cada espaço que contém roupas em todos os cômodos da casa. Apenas depois disso é que você seguirá para a categoria seguinte. Lembrando que, a despeito de qual seja o objeto, é importante se perguntar se ele te traz alegria, como dissemos na dica anterior. E isso deve ser feito de um por um, pois é dessa maneira que eles serão selecionados. Número 3. Organize 5 categorias. Para facilitar a etapa explicada anteriormente, Marie Kondo divide os itens de uma casa em 5 categorias: roupas, livros, documentos, miscelânea de coisas e objetos com valor sentimental. Então, ao iniciar a arrumação de uma categoria, empilhe todos os objetos dela em um único lugar. Isso te dará a real noção da quantidade de coisas que você possui. Afinal, com as coisas espalhadas pela casa, geralmente não temos uma ideia exata do quanto possuímos, mas ao reunir os objetos, a quantidade se mostra de uma maneira mais explícita. Esse processo costuma estimular o desapego, pois é nessa etapa da arrumação que as pessoas costumam perceber que têm muito mais do que precisam, ou até mesmo que possuem o hábito de acumular itens que sequer gostam. Número 4. Dê uma atenção especial à organização dos documentos. Como dissemos, segundo o método Marie Kondo, tudo deve ser dividido em categorias. Mas os papéis, especificamente, não devem ficar todos juntos. Eles devem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria pertence aos documentos que implicam em pagamento, por exemplo as contas. A segunda categoria é para os documentos importantes que deverão ser guardados por tempo indeterminado, como é o caso dos contratos. E a última categoria é para documentos variados, que precisam ser consultados com uma certa regularidade. Número 5. Guarde tudo em locais previamente definidos. Na hora de guardar, selecione o lugar onde ficará cada coisa. Elas devem ser organizadas levando em consideração a praticidade na hora do uso. Evite deixar o que você usa com frequência em locais de acesso mais difícil, pois depois ficará mais fácil devolver tudo para o seu devido lugar. Por fim, resista à tentação de comprar vários organizadores. Lembre-se que a intenção é desapegar de objetos e utilizar o que você já tem, não adquirir mais. Importante também é saber como dobrar as roupas para que elas fiquem sempre visíveis e organizadas nas gavetas e prateleiras que você já tem. Marie Kondo ensina em suas obras técnicas de dobras bastante simples para todos os tipos de roupa, pensando no espaço que ocupam e em não danificar as peças. Deixamos inclusive o link do nosso site com o livro de Marie Kondo na descrição e comentário fixado deste vídeo. Número 6. Deixe os itens com valor sentimental por último.
Não é incomum que durante uma arrumação, as pessoas se detenham por mais tempo nos objetos que possuem um grande valor sentimental. Além disso, quando se trata desses itens, costuma ser mais difícil definir o tipo de sentimento que eles nos geram. Por isso, a guru da organização recomenda que você deixe os objetos com valor afetivo para o final da arrumação. Assim, além deles não atrasarem o processo de organização, quando chegar o momento de ter que lidar com eles, você provavelmente estará mais confiante para distinguir o que te traz ou não alegria. Por fim, ela sugere que esses objetos devem ser guardados em caixas bonitas, recebendo o carinho que merecem. O mesmo serve para as fotos, que devem ser colocadas em belos álbuns que possam ficar posicionados em prateleiras ou mesas de centro. Número 7. Desfrute do momento. Não menos importante, é necessário que você compreenda que esse momento precisa ser prazeroso. Não encare a organização como uma tarefa chata. Usufrua desse tempo como um cuidado com você, e livre-se das distrações e busque fazer tudo com calma e boa vontade. Para isso, reserve um espaço na sua agenda, um dia dedicado à organização, e aproveite. Número 8. Mantenha a organização. Depois de todo o trabalho para organizar a casa, é muito provável que você deseje mantê-la assim. Por isso, Mari orienta que tudo que foi usado deve voltar para o local de origem. A cozinha e o banheiro devem ser os cômodos mais funcionais e organizados da casa. Isso significa que os únicos objetos que devem estar expostos são aqueles usados no dia a dia. A simplicidade é outro fator-chave para manter a organização. Quanto mais simples você conseguir deixar a sua casa no sentido de realização de tarefas, mais fácil será manter a organização. Número 9. Abra mão das roupas de ficar em casa. Todo mundo tem aquelas peças de roupa muito confortáveis, muitas vezes antigas, que ficam separadas apenas para uso dentro de casa, em horas de descanso e relaxamento. No entanto, Mari Kondo afirma que embora não seja necessário se desfazer de todas essas peças, o ideal é não manter uma quantidade excessiva delas. É essencial preferir, dentre essas roupas, as que estão em melhores condições, e abrir mão daquelas que precisam de algum ajuste que você sempre deixa para fazer depois e acaba nunca fazendo. O sentido desse exercício é que, além de liberar espaço para o que precisa ser organizado, Kondo orienta que um excesso de objetos antigos sem uso atrapalha o fluxo de boas energias dentro de uma casa. Você é uma pessoa organizada na sua casa e possui alguma técnica de organização que não citamos? Deixe nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que este e outros vídeos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima!